não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! O foco do interesse de Karl Marx se centra num treco que se chama trabalho. Tá certo? O que é o trabalho? É o esforço humano de transformação dos elementos naturais de acordo com as suas conveniências e necessidades. Tá certo? Então, pensando assim, era lógico que ele tentasse usar o esquema de Hegel na esfera dos estudos econômicos. Porque é a economia que lida exatamente com isso, com a extração das matérias-primas, a sua transformação através da produção e a sua comercialização. É por isso que no centro da obra de Karl Marx está O Capital, que é um livro de economia. Bom, acontece o seguinte, Karl Marx ele aderiu ao socialismo ainda muito jovem. E o movimento socialista, todinho ele, via o socialismo como o estágio final da humanidade. Todo o movimento socialista acreditava nisso. Quer dizer, vai haver uma imensa transformação político-social e chegaremos a um estado paradisíaco a ser chamado socialismo ou comunismo. Né? Isso já se acreditava. Né? Quando Karl Marx entra no movimento socialista, todo mundo já acreditava nisso, uns por uma razão, outros por outra, cada um defendendo da sua maneira, mas ele se impregna desta ideia ainda muito jovem. Então, impressionado, de um lado, pela filosofia de Hegel e, do outro lado, pelo movimento socialista, ele se persuade de que aquele estágio final anunciado por Hegel, no qual o espírito se reconcilia consigo mesmo, seria exatamente o socialismo, e não o mero Estado leigo democrático, tal como Hegel pensava. Tá certo? Então, é lógico que é bastante claro que ele aderiu a essa ideia muito antes de ter qualquer argumento econômico para defendê-la. Então, a redação do Capital leva décadas, né? Depois da adesão de Marx ao socialismo, e se prolonga quase que até o último dia da vida de Karl Marx, tanto que o terceiro volume jamais terminou. Em geral, o pessoal concentra a atenção no primeiro volume, porque o segundo e o terceiro já são bastante confusos. E de fato é difícil saber onde Karl Marx quer chegar, mas no começo parece que ele sabia o que ele está querendo fazer. Muito bem. Então, como o socialismo não é para Marx a conclusão de uma análise histórica, mas ao contrário, é um dado fundamental que ele tinha antes de fazer qualquer análise histórica que prestasse, então evidentemente aí nós já temos a inversão do sentido do tempo. Quer dizer que pode-se discutir o que aconteceu na história, pode-se discutir o curso dos eventos na história, mas o final dela está garantido. É o socialismo. Karl Marx só vai ter que explicar por que as coisas são assim. Não é isso? Ele poderia ter explicado de outras maneiras, como outros, né? Proudhon, Bakunin e outros que explicaram também de outras maneiras. Mas ele, como ele estava também persuadido de que o processo descrito por Hegel devia ser reencontrado
na própria dinâmica do processo econômico, então é ali que ele vai concentrar a sua atenção. E Karl Marx nos fornece um exemplo claríssimo das inversões revolucionárias. Por quê? Porque a inversão revolucionária não está só no conjunto, no esquema total do pensamento dele, especialmente do Capital. Está praticamente em cada página do Capital. Eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos. E depois até sugerir o seguinte: esse é um estudo que vale a pena fazer. Né? Quer dizer, eu estudei esse livro, acho que 40 anos atrás. Eu estudei mesmo naquela época. E só aos poucos eu fui percebendo essas coisas. Né? Quando praticamente já tinha esquecido o livro, então de repente me aparecia. Quando o livro para mim não existia mais como texto, mas existia como evocações de situações reais, projetadas imaginativamente. Fui examinando essas projeções e de repente eu comecei a notar que certas coisas que Karl Marx dizia, que na hora pareciam bastante lógicas e plausíveis, tá certo? Até profundas, expressavam uma exata inversão da experiência real do próprio Karl Marx, não da minha. Não é que o que ele estava dizendo não confira com a minha experiência. Eu via assim as palavras que ele usava e a situação real que ele estava querendo exprimir. E eu via que no meio disso havia uma inversão. Ele trocava, ele dizia o contrário do que ele estava vendo. Ou seja, não era possível realmente ver as coisas como ele estava vendo. Então, vamos dizer, Karl Marx estava mentindo, falando, é difícil você escrever um livro de 1000 páginas, né, mentindo a cada linha. Né? Ele estava dizendo o que ele entendia como verdade. Mas o que ele entendia como verdade era realmente uma inversão. Ele, de certo modo, ele via as coisas às avessas mesmo. Quer dizer, esse tema do mundo às avessas, que agora virou o título da coluna do eminente Dr. Emir Sala, é um antigo tema da literatura e que, evidentemente, ressurge como um mote importante do movimento revolucionário. Né? Você vê que no Foro de São Paulo, o emblema do Foro de São Paulo é a América Latina de cabeça para baixo. Isso aí, como tema literário, isso surge no Renascimento. Eu não sei se teve precedência na Antiguidade, deve ter tido. Mas é claro que a imagem do mundo às avessas é um dos elementos que impregnam a imaginação revolucionária. Mas impregnam além da possibilidade de controle. Ele chega a um ponto que o sujeito não sabe se ele está fazendo uma figura de linguagem ou se ele está vendo a realidade de maneira invertida. Mas aí a própria leitura do texto, né, nos mostra isso. Então eu vou ler alguns trechos, eu vou ler, se for preciso ler mais de uma vez. Karl Marx é sempre difícil. Então ele está falando aqui de um negócio chamado mercadoria. Se deixamos fora de exame o valor de uso das mercadorias, né, quer dizer, uma coisa é o valor de uso, porque para que você compra mercadoria? Você compra uma banana para comê-la, tá certo? Mas o comerciante comprou não para comê-la, sim para vendê-la. Então tem um valor de uso para mim e um valor de troca para o comerciante. Se deixamos de lado o valor de uso das mercadorias, elas só têm uma única propriedade em comum, que é a de serem produtos do trabalho. Mas mesmo o produto do trabalho em si mesmo sofreu uma mudança nas nossas mãos. Se fazemos abstração do seu valor de uso, fazemos abstração ao mesmo tempo dos elementos materiais e formas que tornam o produto um valor de uso. Ou seja, na hora que você diz, vamos deixar de lado a questão do valor de uso, então você tem várias mercadorias. Aqui você tem uma banana, aqui você tem um caminhão, tá certo? E ali você tem uma garrafa de pinga. Tá certo? Se nós deixamos de lado
a questão do valor de uso, então nós deixamos de lado também as propriedades materiais que fazem com que esses objetos tenham um valor de uso. A banana para você comer, a pinga para você beber e o caminhão para você transportar alguma coisa. Tá certo? Já não vemos, então, uma mesa, uma casa ou qualquer outra coisa útil. A sua existência como coisa material foi posta fora do nosso horizonte de visão. Ela já não pode ser encarada como produto do trabalho do pedreiro ou de qualquer outro operário. Junto com as qualidades úteis dos produtos mesmos, colocamos fora do horizonte de visão tanto o caráter útil dos vários tipos de trabalho incorporado nele. Ou seja, você faz abstração, primeiro, do valor de uso, segundo, das características materiais que tornam aquilo um objeto útil, e terceiro, do trabalho específico que foi necessário para torná-lo útil. Não é isso? Portanto, nada sobrou senão aquilo que é comum a elas todas as mercadorias. Todas são reduzidas a uma única espécie de trabalho, o trabalho humano em abstrato. Então, o trabalho humano em abstrato, independentemente, vamos dizer, da sua diversificação em milhões de tarefas diferentes, destinadas a criar esse ou aquele produto com o seu respectivo valor de uso. Ou seja, a maneira de você fabricar um caminhão não é a mesma maneira de você colher uma banana. Tá certo? Ele está fazendo abstração disso. Então, ele diz que é este trabalho abstrato que se incorpora na mercadoria e faz dela um valor de troca. Agora, mais adiante ele diz o seguinte, preste bem atenção. Um valor de uso ou artigo útil só tem valor porque nele foi incorporado o trabalho humano em abstrato. Isto é impossível. Ele acabou de dizer que para obter a noção de valor, obter a noção do trabalho humano abstrato, ele separou o valor de uso da mercadoria, ele separou as qualidades materiais que tornam essa mercadoria um valor de uso, ele separou as modalidades de trabalho que foram necessárias para transformar num valor de uso, e daí sobra o trabalho humano abstrato. Em seguida, ele diz que esse valor de uso é determinado pelo trabalho humano abstrato. Eu digo, mas é o contrário. O trabalho humano abstrato, vamos dizer, é o trabalho considerado independentemente das suas diferenças. Veja a diferença, por exemplo, de você colher e transportar uma banana e você fabricar um caminhão para transportar a banana. As operações são completamente diferentes. Não existe nenhuma maneira de você fazer uma através da outra ou o outro através da uma. Elas são absolutamente incomunicáveis. A colheita de bananas e a produção de caminhões se dão por processos que são irredutíveis e incomunicáveis. Ele fez abstração dessas diferenças, da diferença entre banana e caminhão, da diferença entre a fabricação do caminhão e a plantação e colheita da banana, e sobrou então um negócio chamado trabalho humano abstrato. Quer dizer, o trabalho humano considerado na sua totalidade, tal como existe numa determinada sociedade, independentemente da sua diversificação em modalidades de trabalho diferentes. É claro que esse trabalho abstrato, em si, ele não pode produzir nada. Ele é apenas, vamos dizer, um cálculo hipotético que o economista faz, tomando como ponto de partida as várias modalidades de trabalho irredutíveis entre si e materialmente irredutíveis a um trabalho comum. Isso quer dizer, a noção de trabalho abstrato, ela não é um universal real. Isso não é baseado, vamos dizer, numa distinção real.
né, o trabalho abstrato em si ele não pode existir. Entre o trabalho abstrato e as várias modalidades de trabalho, a relação que existe não é a que existe entre uma espécie animal e os seus vários exemplares. Por exemplo, a espécie cachorro e todos os cachorros. É claro, nós sabemos que a espécie cachorro só existe corporificada nos cachorros. Mas um cachorro é parecido com outro cachorro, ele tem uma estrutura idêntica do outro cachorro, é um terceiro cachorro, assim por diante. É por isso mesmo que você diz que eles compõem uma espécie. Mas a noção de trabalho abstrato não é do mesmo modo. Porque as modalidades de trabalho que existem, elas são tão diversificadas que elas são irredutíveis uma à outra. Você só as denomina de trabalho. Por quê? Porque o que elas produzem, ou o que elas ocasionam, porque nem sempre o resultado do trabalho é um produto, pode ser um serviço, o que elas produzem ou ocasionam tem um valor. Se não tivesse, né? Por exemplo, o sujeito está lá fazendo buraco na água o dia inteiro. Você chama isso de trabalho? Não. Você chama de diversão, de perder tempo, qualquer coisa. Não é isso? Então, a noção de trabalho, nós só entendemos que algo é trabalho porque aquilo atende uma finalidade social específica. Não é isso? E essa finalidade se manifesta no fato de que o produto ou serviço decorrente tem um valor. Quer dizer, alguém está disposto a pagar por aquilo. Não é isso? Mas ele está dizendo ao contrário. Né? Que é o trabalho que define o valor. Não só o valor de troca, mas o valor de uso. Eu digo, será que está louco? Está bêbado? Não, é simplesmente revolucionário assim. Inverter o sujeito e objeto. Ele está tentando fazer um raciocínio no meio, ele inverte, ele troca. Entenderam qual é o processo? Muito bem, raciocínios deste tipo existem praticamente em cada página de O Capital. Note bem, eu não estou apelando a conceitos estranhos ao marxismo para dizer isso. Eu estou apenas lendo o que ele escreveu e imaginando a situação real a que ele está aludindo. Não é isso? Então, se eu tento imaginar, né, a totalidade do trabalho desempenhado por uma sociedade, e, ora, é impossível que essa totalidade, que esse trabalho abstrato, por si, confira valor a qualquer coisa. Porque o trabalho abstrato em si não produz nada. Como ele produz tudo, ele não produz nada especificamente. Não é isso? E, mais ainda, qual é a diferença entre trabalho e não trabalho? A diferença do trabalho e não trabalho é o valor. Qualquer ocupação que não produza um bem ou serviço pelo qual a sociedade esteja disposta a pagar não é chamado de trabalho. Não é isso? O sujeito fazer uma coisa absolutamente inútil, que ninguém quer e que ninguém nem entende o que ele está fazendo. Como é que vamos chamar isso de trabalho? Qual é a diferença entre trabalho e qualquer outra atividade? É o valor, meu Deus do céu. Então, se o critério de reconhecimento do trabalho, de distinção do trabalho, é o valor associado a ele, não pode ser ao mesmo tempo ele que determina o valor. Isto partindo apenas da situação que ele descreve. Agora, vamos ver se nós podemos, para a nossa experiência, acrescentar alguma coisa. Não é isso? Veja, por exemplo, se supõe uma mina de algum metal. É claro que tem gente trabalhando lá, extraindo prata, extraindo ouro, extraindo diamante, metal, qualquer mineral, mina de qualquer coisa. Bom, a mina teve que ser localizada primeiro. E ela pode ter sido localizada por sorte. Você não chamará isso de um trabalho. Ou pode ter sido localizado por um geólogo, um mineralogista que estava empenhado nisso. A hora que o mineralogista descobriu uma mina, ele colocou um tesouro imenso à disposição dos outros.
Não é isso? Você não vai comparar isto com a atividade do sujeito que está lá com picareta, né, extraindo o minério. Quer dizer, se você juntar milhões de trabalhadores em Minas, né, isso não lhes dá a capacidade de descobrir a mina. Para que eles possam trabalhar na mina, é preciso que a mina exista, e para isso ela tem que ter sido localizada, o que pode acontecer por sorte, ou seja, sem trabalho nenhum, ou mediante um trabalho intelectual de um geólogo. Não é isso? Claro que ele teve também algum trabalho físico, ele teve que se deslocar até o lugar. Porém, a maior parte do trabalho dele consistia em estudar. Mas aí inseriremos isto no conceito de trabalho abstrato. Existe, vamos dizer, uma medida comum, no caso, entre o trabalho do geólogo, que localizou a mina, e o trabalho do sujeito que está lá fazendo buraquinho com a picareta para retirar o minério. Você diz, bom, pode haver uma medida comum que se chama valor. Quer dizer, esse trabalho vale tanto e o outro vale tanto. Não é isso? Então, o geólogo tem direito, vamos dizer, à participação permanente na mina e ele vai ficar milionário. Não é isso? Seja ele o dono da mina, ou mesmo que ele arrende para um outro, ele pode não ter o capital. Frequentemente acontece isso. Olha, eu localizei a mina, não tenho capital, procuro lá um banqueiro. E o banqueiro pega lá 80% do negócio e dá 20% para o geólogo. Ainda assim ele vai ficar milionário, né? Então, a mina por si tem um valor. Não é isso? O trabalho do geólogo tem um valor. E o capital investido também tem um valor. E o trabalho do sujeito que está lá batendo com a picareta também tem um valor. É isso? Ora, se fosse o trabalho que mede o valor, esta situação seria simplesmente impossível. Porque é o valor inerente à mina que diversificou as várias modalidades de trabalho. A do geólogo, a do banqueiro e a do trabalhador braçal. Está entendendo? Portanto, que o trabalho seja o gerador do valor, isto é impossível. Por que você produz um determinado produto? Porque você acredita que ele tem um valor. E por que você acredita que tem um valor? Porque as pessoas querem comprar. Se ninguém quiser comprar, não adianta ter dado um trabalho miserável. Portanto, é lógico. Agora não estou mais analisando só o texto de Karl Marx, estou comparando com a minha experiência. Eu sei que o valor não advém do trabalho e nem da produção, o valor advém do consumo, meu Deus do céu. Se não há consumo, é curioso, a figura do consumidor, você vê aqui páginas e páginas e páginas e páginas de economia, e a figura do consumidor é um negócio distante, etéreo. Então, o consumidor é que é evidentemente a peça-chave aqui. Se eu produzo uma coisa que me deu 20 anos de trabalho, trabalhei dia e noite naquilo e ninguém quer pagar nada, então aquilo não é um valor, não é uma mercadoria, eu não posso vender aquilo. Então, como é que eu posso dizer que o trabalho gera o valor? Não, o trabalho é orientado pelo valor possível, mas ele não o produz. O que produz é a possibilidade de vender aquilo. Então, nesse trecho, Karl Marx, ele usa as palavras para dizer exatamente o contrário do que ele está percebendo. E esse contrário nega ainda o que todo mundo pode observar. Então, eu não posso mais falar de paralaxe cognitiva aqui. Mesmo porque, você vê, o primeiro parágrafo, eu li 2 parágrafos, o primeiro parágrafo é contraditado pelo segundo. Ou seja, você tem uma inversão da percepção. Você tem um erro de lógica. Que primeiro faz abstração do valor de uso e depois diz que o valor de uso é determinado pelo trabalho. E mais ainda, veja que coisa. Como, portanto, pode ser medida a magnitude desse valor? Claramente,
pela quantidade da substância criadora do valor, isto é, o trabalho, contida no artigo, naquele bem. Então, a quantidade de trabalho, no entanto, é medida pela sua duração, e o tempo de trabalho encontra seu padrão em semanas, dias e horas. Então, isso quer dizer que o valor de uso de uma coisa é determinado pela quantidade de horas de trabalho que aquilo deu. Isso é tão absurdo, tá certo? Que já, quando se chegou nesse ponto aqui, eu, quando era jovem, lia história, eu não percebi na hora. Mas eu não percebi na hora porque eu estava embevecido com o negócio de socialismo, essa coisa toda. E aquilo ficou trabalhando no meu subconsciente. Tinha um certo desconforto, eu não sabia de onde vinha o desconforto. Vinha disso aqui. Ora, o valor de uso é o que o consumidor pretende fazer com aquela coisa. Como é que este valor pode ser determinado pelo trabalho, pela quantidade de horas de trabalho que a coisa deu para ser produzida? É um non sequitur imenso entre uma coisa e outra, tem um abismo. Tá certo? Então, você tem aí três coisas. Tem a inversão de percepção. Né? Ele está tentando descrever de onde vem o valor, e justamente aí ele chega à conclusão inversa da que ele estava propondo. Ele diz: o poder total de trabalho de uma sociedade, que está incorporado na soma total dos valores de todas as mercadorias produzidas por essa sociedade, conta aqui como uma massa homogênea de poder de trabalho humano. Né? Ora, essa massa homogênea, o que é essa massa homogênea do poder de trabalho humano pode determinar o valor de uma mercadoria? Quando, na verdade, toda esta massa de trabalho só foi feita em vista de um valor. Quer dizer, se não houvesse o valor, a possibilidade do consumo, nada disso existiria. Vamos ver um outro exemplo aqui. Daí ele vai falar do fetichismo da mercadoria, o que ele chama de fetichismo da mercadoria. Fetichismo da mercadoria significa o seguinte: que tem várias mercadorias que foram produzidas pelo trabalho humano. Então, e segundo Karl Marx, o valor delas é o trabalho humano que foi ali incorporado naquelas mercadorias. Não é isso? Então, portanto, o que deu mais trabalho tem mais valor. O que deu menos trabalho tem menos valor. O que já é uma coisa inteiramente absurda, né? Quer dizer, digo isso, absurda não nos termos de Karl Marx, mas absurda na confrontação, vamos dizer, com a experiência econômica mais elementar. Não é isso? Então, eu vejo, por exemplo, que às vezes para escrever certos artigos, eu tenho trabalho miserável, estudo várias horas de trabalho, né? E daí chega lá o Arnaldo Jabor, escreve duas porcarias, aquele bêbado, inventou, vale mais, o artigo dele é muito mais bem pago do que o meu. E isso é normal na sociedade, quer dizer. E é normal você perguntar assim, por exemplo, veja o Solzhenitsyn, né? Quantos anos de trabalho deu para o Solzhenitsyn escrever o Arquipélago Gulag, recolhendo, né, milhares e milhares de depoimentos, milhares e milhares de documentos que ainda tinham que ser passados em segredo, tinha que ser escondido, né? E ele junta aquilo, ele escreve aquele calhamaço, aquele deu 20 anos de trabalho para o sujeito fazer. Né? Stalin dizia assim, então, meu filho, pega um gravador aí. Escreveu uma besteirada sobre linguística, quer dizer, um monte de besteira sobre linguística. Pronto, aquilo vendia, né? Que nem pão quente. Né?
Quantos exemplares vendeu o arquipélago Gulag na União Soviética? Nada. Tá certo? Então, se não viesse para o Ocidente, ele nunca teria ganho um tostão com esse livro. Né? Agora, se você pegar a ideia da massa total de trabalho, né, você esquece o seguinte: essa massa total de trabalho, ela não é um todo que possa ser somado, porque existem elementos que são antagônicos. Por exemplo, a propaganda que um fabricante faz para desacreditar o produto do outro. Como é que você vai botar isso na massa de trabalho? De uma coisa anula a outra. Né? Por exemplo, aqui você lança um produto e outro sujeito lança um outro produto, melhor ou diferente, para tomar o lugar do meu no mercado. Como é que eu posso somar essas duas coisas e dizer que elas estão, como é que se diz? Como se fossem coisas homogêneas, quando na verdade são antagônicas, né? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo.
uns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.